Portanto, a eleição de Chapo não significa estabilidade, não significa segurança. Ou seja, a eleição de Chapo, no meu entendimento, é efetivamente uma consequência da vontade que não é do povo moçambicano, mas sim é da vontade expressa pelo Conselho Constitucional. José Rodrigues, penso que estás em condições. É verdade, Manuel, a internet nos está a deixar ficar desapontados porque há dificuldades, porque há perturbações. Mas é importante responder à questão que, apesar da tomada de posse ela ter se concretizado hoje, cumprindo assim pontualmente os requisitos previstos na Constituição da República, importa dizer que existem petições públicas por via de organizações da sociedade civil que foram despoletadas, apelando aqui a alguns estados africanos, que são estados parte do Tribunal Africano dos Direitos do Homem, requerendo aqui, junto deste tribunal, que se pronuncie sobre factos relacionados com as irregularidades no processo eleitoral. E certamente que este tribunal, sendo ele competente em razão da matéria e porque os pedidos visam essencialmente apelar ao tribunal que se reponha à legalidade eleitoral, vamos aguardar que este tribunal africano dos direitos do homem se possa pronunciar sobre este quesito, porquanto temos alguns exemplos positivos que foram decisões proferidas por este tribunal que se repercutiram de forma positiva nos estados que eram então constituídos como réus nessa instância do Tribunal Africano dos Direitos do Homem. Mas é importante também dizer que a ascensão política e consequente tomada de posse não significa que Moçambique vai ter mais estabilidade, não significa que Moçambique vai ter mais segurança pública, porquanto os cidadãos moçambicanos, sobretudo aqueles que participaram diretamente no processo eletivo, estão efetivamente a manifestar o sentimento de promover ações de ingovernabilidade. Significa que não vão permitir que o atual governo possa pontualmente cumprir com aquilo que é o seu dever de administrar o território moçambicano. Que significa que haverá resistência popular, urbana e organizada, e isto vai criar certamente um ambiente de clivagens políticas, um ambiente de animosidade política que pode comprometer a estabilidade política de Moçambique. Se efetivamente o presidente Chapo, que é um presidente indicado pelo Conselho Constitucional, já que não é um presidente que seja resultado da vontade popular expressa nas urnas, julgo que deve iniciar rapidamente um processo de debate inclusivo, onde efetivamente o Mondlane possa integrar, portanto, as equipes que compõem este debate, para se abordar com profundidade a questão da governabilidade da República de Moçambique. Não há solução possível sem a inclusão de Mondlane. Não há solução política possível sem que efetivamente este desiderato, que é a verdade eleitoral, seja tido em conta neste processo. Ora, o que nós podemos assistir nos próximos dias é um ambiente de confrontação entre a Polícia da República de Moçambique e os cidadãos. O que nós podemos assistir é efetivamente uma afronta dos cidadãos em relação aos órgãos da administração local do Estado de A Moçambique. propósito desta resistência do povo moçambicano, Rodrigues, o princípio da resistência garantido na lei constitucional moçambicana, neste momento o povo moçambicano, de forma pacífica, com os meios que eles podem continuar a resistir
este acórdão, porque este acórdão tem força de lei, não é? Portanto, segundo a lei constitucional, as leis injustas, ou melhor, segundo o princípio jurídico, uma lei injusta não deve ser cumprida. E o povo pode resistir em função a esta matéria, enquanto que se aguarda um veredito possível do Tribunal Africano dos Direitos Humanos. Esta interpretação que trago é vista desta forma pela lei, pela jurisprudência, José Rodrigues. Ora, o artigo 51 da Constituição da República de Moçambique assegura aqui a liberdade de reunião e o direito de manifestação, o que significa que a ausência da verdade eleitoral serve de fundamento bastante para que os cidadãos possam continuar a desencadear ações de manifestações contra o Estado moçambicano. O fundamento assenta efetivamente no facto de a verdade eleitoral não ter sido reposta. Por outro lado, também assenta no facto de Mondlane não ter sido incluído no processo de diálogo que teve início, portanto, ainda no mandato do presidente Nyusi. Ora, há aqui um conjunto de razões, de facto, que servem de base para justificar a manutenção das manifestações e também, havendo aqui atos contrários à Constituição da República de Moçambique, conforme estabelece o número 2 do artigo 38 da Constituição. Estou aqui a falar daqueles atos em que a Polícia da República de Moçambique assume condutas contrárias à Constituição e à lei, como, por exemplo, a utilização de meios contundentes para impedir a viabilidade das manifestações, os disparos contra os cidadãos. Ora, havendo aqui comportamentos que contrariam o espírito da Constituição, e sendo o povo moçambicano o legítimo soberano nos termos do número 1 do artigo 2º da Constituição da República, há razões para que efetivamente os cidadãos possam fazer recurso ao artigo 60º da Constituição da República de Moçambique, sob a epígrafe o direito de resistência. Significa que os cidadãos não devem acatar a ordens ilegais e podem efetivamente afrontar a Polícia da República de Moçambique sempre que essa estiver a praticar atos que colocam em causa a sua própria integridade física. Porquanto o número 3 do artigo 7º da Lei 7/2001, de 7 de julho, que é, portanto, a lei que altera a Lei 9/91, de 18 de julho, lei que regula a liberdade de reunião e o direito de manifestação, consagra que a Polícia da República de Moçambique não pode utilizar meios contundentes que são suscetíveis de colocar em causa a integridade dos manifestantes ou a integridade dos reunidos, ou seja, aqueles que estejam, portanto, numa reunião para exercer o direito de manifestação. Portanto, a Constituição da República de Moçambique é uma Constituição muito rica em matéria de direitos, liberdades e garantias, e certamente que os moçambicanos, com recurso a este instrumento valioso que é a Constituição da República de Moçambique, e porque o Estado funda-se, portanto, na legalidade e subordina-se à Constituição da República, certamente os cidadãos poderão fazer recurso a todos esses meios legais, exercendo, então, esse direito fundamental, que é o direito de manifestação, esse direito que é também, efetivamente, um direito de participação na própria vida, na vida política. Portanto, a eleição de Chapo não significa estabilidade, não significa segurança. Ou seja, a eleição de Chapo, no meu entendimento, é efetivamente uma consequência da vontade que não é do povo moçambicano, mas sim é da vontade expressa pelo Conselho Constitucional, porquanto nem mesmo a Procuradoria-Geral da República esteve alinhada com o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional deliberou de forma isolada, não olhou nem para os elementos probatórios que foram juntos ao processo por via dos recursos, nem para aquilo que foi o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. E é curioso que precisamente na mesma semana em que o acórdão
foi proferido e também dias antes que a Procuradora-Geral da República foi efetivamente exonerada das suas funções. Certamente que chegou o limite do seu mandato, mas há aqui uma similitude entre aquilo que é o posicionamento do Ministério Público, a exoneração da Procuradora-Geral da Portanto, República e a esta consequente nomeação. exoneração, Rodrigues, aquela exoneração é fruto da veracidade que aquela Procuradoria da República produziu em função aos factos verificados. Então, foi uma decisão política de exonerar a senhora. Perfeitamente, porque julgo uma questão de decência política, uma questão de decência jurídica, não cabia ao presidente Nussi, em fim de mandato, nomear um procurador-geral da República, pese embora a procuradora-geral cessante devia conduzir em regime de transição a Procuradoria-Geral da República até a tomada de posse do novo presidente da República. A antecipação portanto, do presidente Nussi, visava essencialmente conter e efetivamente restringir a ação da Procuradoria-Geral da República em sede do Conselho Constitucional. E olhando para aquilo que é o parecer técnico-jurídico do Ministério Público de Moçambique, junto do Conselho Constitucional, Uhum. estiveram de facto muito bem, porque se pronunciaram a favor da República, a favor da paz, a favor da estabilidade e a favor da verdade eleitoral. Razão pela qual é que o Ministério Público emitiu um favor, um parecer negativo, Uhum. aonde repreende não somente a Comissão Nacional Eleitoral, mas também acusa a Comissão Nacional Eleitoral de se ter demitido das suas atribuições decorrentes da lei. Portanto, é só olharmos para o acórdão e encontramos este parecer como sendo a exibição de um cartão vermelho contra o Conselho Constitucional e, concomitantemente, um cartão vermelho contra o Estado de Moçambique, que, do ponto de vista formal, se assume como um Estado democrático, mas que, na prática, as suas instituições se comportam como instituições de um Estado autoritário, de um Estado ditatorial.